Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja no coração de cada um. Que possam sentir a presença dos benfeitores que aqui se encontram, abraçando a cada um, trazendo o conforto, o alento a cada um que aqui se encontra. Nós vamos dar início elevando os pensamentos em oração, agradecendo em primeiro lugar o Pai que nos deu a vida, que nos oportunizou o crescimento, a evolução e que nos permite estar aqui no plano terreno para progredir. Agradecemos também ao nosso amado Mestre Jesus, que nos recebe nessa seara através dos benfeitores da luz, nos trazendo a paz, nos trazendo a confiança e nos trazendo a certeza de que nunca estamos sozinhos. Que a espiritualidade nos ilumine o verbo para trazer uma mensagem de esperança, de esclarecimento a todos. Que assim seja. Que assim seja. O nosso tema é muito importante, porque ou nós somos, ou nós também somos filhos, temos filhos, às vezes não os da carne, mas os do coração, e a humanidade é a nossa grande família. E hoje o nosso desafio então é falar um pouco sobre os filhos. Nós vamos nos basear no livro Desafios da Vida Familiar, psicografado pelo Raul Teixeira, ditado pelo Espírito Camilo. O Espírito Camilo nos traz nesse capítulo sobre os filhos várias perguntas que nós nos fazemos no dia a dia e que às vezes nós ficamos na dúvida, o que é, o que não é. Então, diante dos ensinos dos espíritos superiores, esse Espírito Camilo nos traz essas respostas para as nossas vidas. Então nós vamos seguir essas questões e vamos conversando com vocês sobre cada uma delas. Então, inicialmente, ele pergunta: constitui um erro casar-se e desejar não ter filhos? Os espíritos, ele no caso então, responde que nós encarnados, o livre-arbítrio. Mas ele ao mesmo tempo nos pergunta qual é o objetivo do casamento. Porque se é apenas uma comunhão sexual, ele perderia a verdadeira função dele, que é dar continuidade à espécie humana. E os cônjuges, eles vão ter sempre vários espíritos no plano espiritual ligados a eles de encarnações passadas, ou seja, espíritos credores deles, espíritos devedores deles. E esse amor, esse afeto que os uniu, seria muito, muito lindo, muito benéfico, tanto para eles quanto para aquele espírito que eles receberiam naquele clima de amor, ou às vezes, em algumas exceções, de desafios também. Então, os filhos, ele nos diz que é uma bênção para o casamento, para o casal, coroa então de felicidade ali aquele lar, com algumas exceções, devido às expiações, às vezes aos débitos daqueles espíritos que ali se unem na família, mas que o objetivo desse núcleo familiar é a evolução de todos os seres que estão ali. É o progresso, a felicidade de todos, os melhores resultados.
para aquele grupo que ali se encontra. E nós vamos ver que quando nós unimos a um outro coração pelos laços do casamento, ou hoje muito moderno, se morar junto, né? Não estamos dizendo aqui com o papel assinado, mas desde que a gente esteja junto com uma outra pessoa, e às vezes tem vários formatos de famílias também, né, modernas hoje. Quando nós nos unimos a um coração, então nós já começamos a abrir um pouco de espaço no nosso egoísmo, já vamos reduzindo o nosso egoísmo. E quando nós então abrimos para receber os filhos, o nosso egoísmo se dissolve muito. Por quê? Porque antes a gente só via as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos prazeres, e de repente se encontra ali entre nós um serzinho, que Deus é tão amoroso que esse ser se parece fisicamente conosco. Eu olho nos olhos dele e me vejo, ou vejo o meu companheiro. Então eu vejo ali um pedacinho de mim, fisicamente falando. E às vezes também os próprios trejeitos, o jeito de ser. A gente diz, tu puxou a tua mãe, tu puxou o teu pai, né? Nas questões também do jeito de agir, né? Nas atitudes. Embora que nós sabemos que os espíritos são criados por Deus. Então nós, os pais biológicos, nós fornecemos o corpo físico. Nós somos um agente ali da criação para a evolução dos espíritos, assim como os nossos pais foram nossos. Mas os filhos são filhos de Deus. E que nós ali recebemos então aquela parecência física conosco para despertar mais amor ainda de nós. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrar pai e mãe, em que os espíritos nos trazem uma mensagem dizendo que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior, que é necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los sem cessar, para que eles não lancem raízes profundas. Então, eles nos aconselham que nós, pais, sejamos como um jardineiro, que vai estar sempre cuidando ali daquela florzinha, daquela plantinha com muito amor, regando, tirando as ervas daninhas e observando às vezes esses maus pendores. Porque o espírito não foi criado no momento do nascimento ou com esse corpo. O espírito, ele já viveu muitas vidas, assim como nós todos. Então ele traz uma bagagem de maus pendores, assim como também de virtudes. Mas todos nós que estamos no plano terreno, a grande maioria, nós temos ainda muitas imperfeições. E os pais, durante aquele período da infância, conseguem modificar muitas dessas tendências, que às vezes mais na frente já não vai ser mais possível. Ele também pergunta, há sempre uma programação por trás do renascimento de um espírito? Sim, Deus sempre faz um planejamento para todos os espíritos que estão reencarnando. Às vezes, nós não planejamos aqui. Às vezes nós pensamos, não, nós não queremos ter filhos, não vamos ter filhos, e no meio do caminho
acontece. Às vezes a gente nem tem programação para ter filhos também no plano espiritual, mas devido às vezes ao uso do sexo, porque o sexo é procriador, então por questão do sexo nós acabamos engravidando e vem um bebezinho ali. Então não era programado por nós, mas sim por Deus. E mesmo que não houvesse uma programação para esse filho ser meu, mas quando eu engravido, por questões de não ter de repente me cuidado e engravidei, esse espírito vai ser colocado ali para progredir. Então nada se perde. Então aquele filho vai me trazer grande alegria ou desafios, mas vai me ajudar a crescer. Às vezes mesmo diante de dores, de dificuldades, né, que às vezes quando vem aquelas crianças que os pais são crianças também, né, ou às vezes com problemas psicológicos e engravidam aqueles seres, esses espíritos que vêm como filho dessas pessoas que também ou são crianças ou são ainda com dificuldades psicológicas ou outras limitações, é porque esses espíritos precisam passar por aquilo ali. Nada vem por acaso. Então são espíritos às vezes com grande dívida e também nesses casos para chamar a atenção das políticas públicas, dos pais, para que cuidem melhor, né, das suas crianças ou da pessoa que tem alguma limitação. Nós vamos ver que no livro Missionários da Luz, é um dos livros da coleção do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Então, esse livro, no capítulo 13, ele vai tratar da reencarnação de um espírito, que é o Segismundo, o nome dele no livro. Então, os irmãos, se quiserem depois se aprofundar melhor, o livro então trata bastante da reencarnação. Nesse capítulo mostra exatamente como é feita ali a aproximação então, né, do espírito no plano espiritual, do pai e da mãe, como acontece ali a concepção, né? Então é tudo organizado pelos técnicos espirituais, eles acompanham ali o momento da concepção, porque às vezes tem irmãos que são favoráveis ao aborto porque pensam que a criança ou o espírito só estaria ligado depois que nasce. Entretanto, não. O próprio espermatozoide, aquele espermatozoide já é levado pelos próprios mentores para ele fecundar o óvulo conforme, né, as características que aquele espírito necessita. E ali, então, ele vai se ligando aos poucos, né, vai se aproximando. Então é como se a mãe e o espírito estivessem ali numa perfeita simbiose. Então o espírito não está dentro ali do corpo, está ligado sim pelos laços fluídicos. O espírito está próximo à mãe. E o espírito vai adormecendo, vai perdendo a consciência para ele ficar bem, uma miniaturazinha, para couber ali naquele corpinho e depois ir se desenvolvendo de novo com o nascimento e com a adolescência completar a encarnação dele. Então tudo tem um planejamento. Nós trouxemos aqui um desenho que foi feito da colônia Nosso Lar, e não é assim, a gente imagina que seja assim pelos relatos. Não, realmente tinha uma médium que ela, durante o sono, ela se desdobrava e ela ia lá na colônia Nosso Lar e sonhava com esse lugar. E depois ela desenhou tudo, e o Chico Xavier então confirmou, sim, era a colônia Nosso Lar, porque ele também ia lá em desdobramento, então ele confirmou.
Aí nós temos então o centro de planejamento da reencarnação. Cada colônia espiritual próxima à Terra, então vai ter esse centro de planejamento. Às vezes também esse planejamento é feito em esferas mais próximas ainda à Terra do que a colônia espiritual, mas tem sempre um planejamento. Ali nós vamos ver o Instituto de Planejamento de Encarnações, então os espíritos se preparando, né, indo lá para já começarem a modificar às vezes o seu corpo espiritual, porque nós temos o corpo espiritual, que chamamos de perispírito, que Allan Kardec deu o nome de perispírito. É esse perispírito que modela o corpo físico, é a matriz. O espírito em si nós não iríamos conseguir ver, porque o espírito é uma luz, mas ele tem o revestimento do perispírito, que é conforme o planeta que nós estamos ligados, que no nosso caso aqui é a Terra. Então ele vai ser constituído pelos elementos da Terra, do próprio planeta, e é nesse corpo perispiritual que é feito os ajustes para modelar o corpo que o espírito necessita, o que ele precisa passar. Aqui nós temos todo um planejamento, olha eles, os técnicos espirituais ali já com o corpo na tela, ali, vendo, olha, isso aqui precisa fazer esse ajuste, né, esse aqui fazer o outro. Então é um planejamento assim que nós não temos às vezes ideia, né? Aqui eles olhando também, ó, aqui no caso do Segismundo, que é aquele espírito, eles estão vendo qual é a melhor forma então de ele vir, porque tem alguns espíritos que aqueles missionários que eles têm todo um tratamento especial em função que eles vão ter uma missão, eles não vão poder ter muitos impedimentos porque eles precisam cumprir uma missão de alto nível. Então a espiritualidade ainda planeja melhor ainda tudo para que dê tudo certo, né, com a reencarnação. As reencarnações, a não ser que realmente o espírito tenha que passar só até o momento da gravidez, ou às vezes já renasce ali, já desencarna, as reencarnações elas sempre dão certo. Então, mesmo acontecendo isso, é porque era o necessário para aquele espírito ou para aqueles pais passarem aquele pequeno período, às vezes o aborto espontâneo. Então, tudo tem uma programação também. Aqui também então tem, voltei. Eles fazendo os planejamentos. E agora outra pergunta: por que uma pessoa deseja muito ter filhos e não consegue levar adiante a gravidez? Isso é uma coisa também que muitos casais enfrentam, né? De querer, ou pessoas, né? Às vezes a pessoa quer ter um filho independente também, né? Do casamento. Tentam e não conseguem. Então ele responde aqui que sempre tem a ver com o aborto em outras vidas. Então, assim, a maioria dos casos é com relação ao aborto. Ou a pessoa praticou aborto, ou a pessoa executou o aborto, né? Porque o aborto não é só a mãe que é a responsável, o pai, os pais da moça, do rapaz, aqueles que estão envolvidos, que queriam que praticasse o aborto. Então, todos estão ali envolvidos, né? Porque o aborto é um impedimento grave a uma vida. Então, por exemplo, nós somos gratos porque a nossa mãe não nos abortou, senão a gente não estaria aqui. Então, assim, quando a gente pensa em aborto, a gente pensa, poxa, eu sou tão grata aos meus pais, né, que eles não me abortaram. Então, assim, já pensou se eles tivessem me abortado? Eu não estava aqui, cada um de nós não estava aqui. Então, a vida é o mais importante. Então, se às vezes a gente não pode criar, dá para adoção, né? Tem tantos pais que querem ter o filho biológico e não conseguem. Então, tem tantas formas, né, da gente, ainda mais hoje em dia, que não tem tanto preconceito como era antigamente, né? Tudo é mais simples, né? Então, assim,
No espiritismo, o aborto só é permitido quando a mãe corre risco de vida. Em outros casos, nenhum deles, porque o espírito não é o corpo. Então, no caso de um estupro, o corpo foi gerado por aquele estuprador junto, né, com a mãe. Mas o espírito que está ali não tem nada a ver com aquele corpo, com aquela pessoa, com aquele estuprador. É um espírito que Deus está oportunizando a viver. Então, em nenhum outro caso é permitido, pela lei divina, né, que a gente estuda, que os espíritos superiores nos trazem. Então, todos são crimes, com exceção do caso da mãe. Só que, claro, se às vezes a gente cometeu o aborto sem ter esse conhecimento, tudo tem atenuantes. E mesmo se a gente fez sabendo e se arrepende, a gente tem formas de correr, vamos dizer assim, atrás do prejuízo. Nós podemos amenizar isso, adotando uma criança, auxiliando uma criança, auxiliando um lugar de órfãos. Nós sempre temos o que fazer, porque também ficar com a culpa não vai resolver. Então é melhor nós irmos fazendo o melhor que a gente pode, até porque fica um vazio na nossa consciência quando nós fazemos isso, porque é uma vida, né, uma oportunidade que aquele espírito perdeu. Então esses pais, geralmente, eles estão passando por isso em função de alguma outra encarnação que eles tiveram comprometimento nisso aí. Mas a ciência está ajudando muito nessas questões hoje em dia, né? Então tem vários tipos de fertilização e várias formas de se também ser pai, adotando uma criança, que isso seria o maior exemplo de amor, porque você não vai enxergar os teus olhos nele, nem o teu trejeito, mas com certeza convivendo, tu vai também encontrar muitas coisas parecidas com ele, e a gratidão por você ter recebido ele, né, no teu lar. Então é uma das coisas mais importantes, maiores caridades que a gente faz, e esses filhos, às vezes, que a gente estava programado para mim receber como filho um espírito, e eu não quis, pelo meu livre-arbítrio, eu não quero ter filhos, esses filhos podem chegarem de outra forma. Às vezes vem num sobrinho, vem num vizinho, vem da nossa empregada, filho dela, um funcionário, ou às vezes chega até por vias não muito boas na nossa vida, né? Então, quando a gente tem aquela programação de ter os filhos, se a gente sente, né, lá no fundo, eu acho que eu teria que ter, seria muito importante, porque é uma oportunidade, né, grandiosa. Nesses casos que a gente não pode ter físico do nosso sangue, mas nós podemos ter pelos laços do coração. Ao constatar erros no processo de educação dos filhos, o que motivou terem péssimo relacionamento entre si, pode-se considerar tarde para tentar reeducá-los? O que se pode fazer? Então é quando a gente tem um filho que, quem sabe, foi até um inimigo de nossas vidas passadas, que é um credor, né, nosso, que nós devemos muito a ele, e que ele traz no seu inconsciente, às vezes, alguma revolta, alguma coisa, sem ter conhecimento, né, porque Deus, pela sua misericórdia, colocou um véu, o véu do esquecimento, para que a gente pudesse recomeçar sem tanto peso no nosso coração, né? Para que a gente não soubesse que aquele filho, eu posso ter tirado a vida dele, ele pode ter tirado a minha, eu posso ter prejudicado muito ele. Então, Deus fez com que a gente esquecesse, que o reencarnado não lembrasse das vidas passadas, em algumas reminiscências às vezes, mas nada muito concreto, que a gente conseguisse recomeçar.
né, uma nova página do nosso livro do Espírito Imortal. Então, assim, quando nós temos essa situação e às vezes o filho já é adolescente e a gente se dá conta que a gente errou na educação, né? Ou não deu atenção, deixou às vezes o filho, e quando nós falamos não deu atenção, não é porque eu trabalho fora, não tenho tempo. Não, porque não é a quantidade de tempo que a gente passa com o filho que vai fazer a diferença, mas é a qualidade, é o amor. Então, assim, quando nós damos conta que a gente negligenciou de uma forma ou de outra, ou não pôs limites sobre gerar as pequenas frustrações tão importantes para que esse filho depois, lá na frente, quando ele fosse adulto, ele também conseguisse levar os nãos da vida sem ir para uma depressão, às vezes querer o suicídio, pensar em suicídio. Então, quando a gente vê que errou de alguma forma, eles dizem que a gente deve chegar, o Espírito Camilo diz, chega para ele, esse filho, e senta, conversa com ele. Fala todos os teus erros, fala do que tu te arrepende, como tu gostaria de ter feito diferente. Pode ser que ele não te escute, porque tu não vai mais conseguir mudá-lo, porque ele já tem o livre-arbítrio, já tem as decisões próprias. Mas se tu tiver essa conversa franca e humilde, ele poderá sim te escutar. E se isso não acontecer, cabe a ti orar por ele e acompanhar ele. Talvez tu terás que chorar com ele, mas nunca o desampare em momento algum. Também ele faz uma outra pergunta: podem ser frutos de inimizade trazida de outras existências, os crimes tenebrosos que envolvem pais e filhos? Que é uma coisa que acontece, né? Não é tanto, mas acontece, né? De um, às vezes, tirar a vida do outro, até mais, né? Às vezes, a família. Então, isso sim tem ligação, porque aqueles espíritos que vêm na nossa família não são todos espíritos simpáticos, não eram todos espíritos que se amam. Pelo menos um vem ali na família que precisa de mais amor, mais atenção, mais limite, né? Da gente dar uma atenção maior para esse filho. E às vezes, esses inimigos do passado que vêm ali para se acertar, porque daí vem com o véu do esquecimento, vem com os laços sanguíneos, né? Com outros espíritos ali bons que vão ajudar para que eles se acertem, mas mesmo assim não se acertam e acontecem os crimes. Pode ser sim, coisas que vêm do passado. Dificilmente vai acontecer isso se os espíritos estão reencarnando juntos pela primeira vez. É porque trazem do passado já essas coisas, né? Então sim, pode estar ligado às vidas passadas. Pais desencarnados podem vir perturbar a vida de um filho na Terra? A gente sempre pensa, né? O pai e a mãe são nossos modelos, eles nos amam, então eles continuam nos amando após também o desencarne. Claro, eu estou falando aqui sempre no sentido geral, né? Na maioria, tem as exceções, mas assim, em geral, os pais nos amam. Só que assim, como é que a gente admitiria que um pai e uma mãe vai vir obsediar um filho, perturbar um filho depois que já está desencarnado? Então ele nos explica o seguinte: muitas vezes somos nós os filhos que chamamos eles. A gente se revolta, a gente não aceita o desencarne deles, e daí nós ficamos chamando eles pelo pensamento, né? Ficamos tristes demais, sofrendo muito, não aceitamos. Então nós estamos chamando eles. E às vezes eles ainda não são espíritos evoluídos, né? Não são porque eles são nossos pais. Nós vimos antes que os filhos às vezes são devedores, mas às vezes são credores, né? Então às vezes os pais, né, não são tão evoluídos ainda. Tem as suas dificuldades, porque assim,
eles também tiveram a criação deles, né? Foram talvez educados de formas difíceis também, né? Não receberam amor. E eles não conseguiram dar mais para nós do que eles não tinham, não sabiam dar aquele amor que talvez fosse necessário, né? E a gente então fica chamando eles e fica revoltado. Nós vamos ver num dos livros do André Luiz, que é o primeiro, o Nosso Lar, dessa série aqui também. Tem um pai que esse pai era muito rico. E esse pai só se preocupou em trazer as coisas materiais para os filhos, não deixou nem os filhos trabalhar, colocou só na faculdade, vão estudar, casou as filhas com maridos ricos ou outros que se aproximaram por interesse material, e ele e a mãe, então o casal só ficava nessa vibe da ganhar mais dinheiro, ter mais patrimônio. Quando ele desencarnou, então, esse senhor, ele chegou muito perturbado. Por quê? Porque o filho, né, fez a faculdade de medicina, o filho nem queria ser médico, mas foi porque ganharia mais dinheiro. E esse filho, então, se aproveitou que o senhor estava em fase terminal e apressou o desencarne dele. E ele viu, né, o espírito, se deu conta que ele estava totalmente revoltado e era um obsessor na família, e aquela família estava completamente desestruturada, né, porque ele estava ali obsediando. Daí uma filha que tinha desencarnado antes ainda, quando ele era encarnado, a filha desencarnou criança ainda, essa filha no plano espiritual que ajudou ele, sabe? Mas ele não conseguia perdoar esse filho, principalmente, né? Então pode acontecer, às vezes eles também querem vir nos ajudar, porque verem que nós estamos passando por dificuldade, mas eles ainda não são espíritos que têm muito mérito, né? Aqueles que já estão bem, já estão lúcidos, já estão bem, eles pedem para os espíritos superiores, os amigos deles espirituais, para vir nos ajudar, mas a maioria ainda não está. Então às vezes até esse ali, eu acredito que se fosse um pai da guria, talvez, ou ele viu que ela estava no vício, ele queria intuir ela para sair desse vício porque ela ia se prejudicar, ou talvez ele tinha algum problema com ela e estava obsediando ela para que ela tomasse, que ela tivesse, né, um rumo ruim na vida. O que é mais importante para uma mãe espírita? Seu trabalho no centro espírita, na doutrina espírita, ou estar junto a seu filho? Então ele responde que, claro, que em primeiro lugar é a família. O espiritismo sempre defende, os espíritos superiores sempre nos instrui que a família está em primeiro lugar. Porém, eles dizem que essa mãe ou esse pai não podem também arrumar desculpa e não vir no centro espírita fazer suas tarefas dizendo que quer cuidar do filho. Porque às vezes, se é um casal, eles podem, hoje o meu marido fica com a criança, então hoje eu vou no centro espírita, que eu dou passe, eu tenho o grupo de estudos, né? Eu trabalho nesse dia, então conversa com o cônjuge e com certeza vai conseguir achar um meio termo. Ou convida ele, vamos na palestra, daí a criança já pode ficar na evangelização e a gente estuda ou assiste a palestra, toma o passe, né? Então tem como a gente conseguir. Então não podemos daí, porque estou com o filho, agora parei de fazer todas as minhas atividades na casa espírita. Então a gente tem que pensar, né, se a gente realmente tem essa necessidade, se isso já é uma desculpa. E por fim ele pergunta o que pode haver de verdade na tese de muitas linhas psicológicas ou psicoterapêuticas quando afirmam que grande parte dos conflitos humanos tem base na infância. Então é muito normal, né, os terapeutas falarem que o problema da criança começou lá na infância, com um determinado comportamento dos pais, porque ela passou por isso, passou por aquilo. Então ele diz que sim, que elas têm muita verdade nisso tudo, que são técnicas, né, que é baseada em muita pesquisa, muito estudo.
Porém, muitas são de base materialista. Então, eles não acreditam que exista nada após, né, a morte ou que tinha antes. E ele diz aqui que a partir do momento que essas terapias, ou psicoterapias, aderirem, então, de que o espírito é imortal, que ele existiu antes do berço e que ele vai continuar existindo, vai ver que a maioria dos problemas não foi na infância dessa vida atual, mas que vem de outras vidas, né? Então, nossas grandes dificuldades, claro que tem os casos aqui, né? Mas a maioria é as nossas coisas das vidas passadas. Simone teve 100 vidas passadas, né? É imperfeita ainda. Então, talvez alguma coisa que eu tenha passado na infância não é nada perto daquilo que eu tenho do passado, né? Então, ele diz que a gente tem que atentar para isso. E por final, então nós deixamos a dica da casa espírita, né? Da gente trazer os nossos filhos na evangelização, né, educar eles assim também para o espiritual, não só para o ser, para o intelectual, mas para o ser aqui também espiritual. E terminamos com uma mensagem também do Evangelho, onde os espíritos dizem: ó espíritas, mas todos nós, né, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir sobre essas questões, que elas tenham nos auxiliado. E nos encaminhamos agora para o encerramento, pedindo para os médicos que se aproximem. Então, nesse momento, pedimos ao nosso Mestre Jesus, que Ele que sabe das nossas necessidades, que sonda os nossos corações, possa abrandar aquilo que esteja nos afligindo, nos perturbando, e que os bons espíritos possam nos trazer bom ânimo, para que possamos enxergar as soluções daquilo que parece não ter. Que possamos ter também a resignação se não pudermos mudá-la, e ter a esperança, porque a luz, o sol, ele nasce todos os dias, nos trazendo a sua luz para que nós possamos continuar. Muita paz, muita luz a todos. Que assim seja.